pessoas em situação de rua. Belo Horizonte tem 13.600 pessoas vivendo nas ruas. Elas são encontradas em vários pontos da cidade. Na sua pré-campanha, o senhor destacou que é necessário entender a particularidade de cada uma delas. Quantos servidores a mais o senhor pretende, colocar aí para conseguir atender cada uma dessas pessoas? Olha, quantos forem necessários, mas primeiro a gente precisa de um diagnóstico. O que acontece? Você deu esse número aí de 13 mil. Tem relatório da prefeitura que fala em 5 mil e pouco. Então, assim, esse é um relatório, um número da UFMG. Então, esse é da UFMG. Tem relatório da prefeitura que fala em 5 mil e pouco. E eu sei que muito mais de 5 mil. O que eu estou dizendo é, se a prefeitura não sabe nem ao menos quantas pessoas têm em situação de rua, como é que vai resolver o problema? Então, a gente precisa de um mapeamento amplo dos moradores de rua de Belo Horizonte, quantos são precisamente, onde estão, e a partir daí entender por que cada uma dessas pessoas está na rua. Porque cada pessoa tem uma história, cada um está ali por um motivo diferente. Tem gente que está por questão de vício, e a gente precisa trabalhar numa internação, precisa trabalhar para que essa pessoa tenha acesso ao tratamento. Tem gente que está por questão psicológica, tem muita gente que vai parar na rua, às vezes, porque separou da esposa, perdeu um ente querido, e você precisa de uma ação psicológica, psiquiátrica especializada para que a pessoa possa retomar esse ânimo do convívio normal, familiar em sociedade. Tem gente que está por situação socioeconômica, e aí você precisa, de fato, procurar o setor privado, procurar empresas do terceiro setor, para que você consiga uma qualificação profissional e um reposicionamento no mercado de trabalho, porque essas pessoas voltando a ter renda, elas podem voltar a pagar para morar em Belo Horizonte, sair da situação, mas antes de você resolver o problema, você precisa identificar o problema. É isso que a gente fala no nosso plano de governo, mapear quantos são, onde estão e por que estão na rua, porque aí a gente começa a abordagem da solução. Para além dessa parceria aí com o terceiro setor, o que essas pessoas em situação de rua vão ter de apoio, de fato, de parte prática, por parte da prefeitura, caso o senhor seja eleito? Olha, além da manutenção da estrutura que aí está, eu acho que cabe mais abrigos em Belo Horizonte, porque a população tem aumentado e isso precisa ter uma qualidade. E eu acho que precisa também muito de parceria com o terceiro setor, parceria com igrejas. Eu acho que hoje falta uma boa vontade por parte do poder público. E eu dou um exemplo de uma situação que eu vivi lá na Assembleia Legislativa. A gente teve uma audiência pública, foi chamada pela então deputada Ale Portela, do meu partido, hoje até secretária do governo do estado, que foi sobre o bairro Dona Clara. A prefeitura vai fazer um viaduto no bairro Dona Clara. E é importante, ninguém é contra o viaduto, a gente sabe que a gente precisa de soluções de mobilidade, mas gerou uma preocupação entre os moradores do bairro que debaixo do viaduto pudesse se tornar um ponto de moradores de rua ou, pior ainda, um ponto de venda de drogas. Isso aí é uma preocupação dos moradores de bairro. O próprio representante da Polícia Militar, que foi na audiência pública, falou que é um risco e que não tem nada que a polícia possa fazer até que haja um crime consumado. E pertinho de onde será esse viaduto tem uma igreja, que é a Igreja Sara Nossa Terra. E essa igreja ela já tem um braço social que cuida de moradores de rua. O que eles fizeram? Eles não espernearam, eles não reclamaram, não fizeram protesto, não pediram para não fazer o viaduto. Eles foram até a prefeitura e apresentaram um projeto de gestão daquele espaço embaixo do viaduto, para eles poderem fazer de maneira organizada, ordeira, o acolhimento inclusive de moradores de rua, mas com essa gestão por parte da igreja, para você evitar um problema futuro, de ter ali um ponto de drogas, de ter ali essa questão que a gente tem visto em diversas regiões da nossa cidade. Sabe qual que foi a resposta da prefeitura? Não. A gente já tem um planejamento, a gente vai plantar meia dúzia de árvore aí e pronto, acabou. Essa falta de diálogo, essa falta de boa vontade impede o avanço. A gente tem muita gente boa, não é só de igreja, tem também OSCs, tem também pessoas que têm essa vocação. A gente tem muita gente boa que quer ajudar e a prefeitura tem que dar suporte e auxiliar no que for possível. E na parte da prevenção, o que pode ser feito? Na parte da prevenção do crime em relação dos aos de moradores em situação de rua? Olha, a questão é a gente manter... Para que as pessoas não fiquem nessa condição. Sim, mas o que acontece? Como eu falei, são diversos problemas que colocam as pessoas nessa condição e muitos problemas que até fogem à esfera do poder público. Mas o poder que a prefeitura pode fazer para minimizar isso, de certa forma? Não, eu acho que o que a gente pode fazer para minimizar, primeira coisa, é você ter um ambiente econômico que você tenha maior geração de emprego, renda, oportunidade, para você evitar pessoas que, por falta de condição financeira, vão parar na rua. E é você ter, de fato, uma rede de amparo para as pessoas que precisam. Hoje a gente já tem a questão aí de centros de assistência social que podem e devem ser aprimorados. A gente precisa ter uma rede toda de assistência e atenção, porque eu acho que, Liliana, a pessoa
situação de rua, ela está no último estágio, acho que são muitos passos para chegar ali. E a gente pode e deve ter uma rede de apoio. Mas eu acho que passa também por essa questão da parceria com o terceiro setor. Tem muitas igrejas que fazem esse trabalho de acolhimento espiritual, tem muita gente que ajuda quem precisa de maneira voluntária, escuta, conversa, busca dar solução, e isso a gente pode estar auxiliando enquanto poder público.